Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e este é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que está aqui comigo mais essa terça-feira. Obrigado a você que manda mensagem com sugestões, com críticas. Isso sempre fortalece muito o rolê literário daqui. Eu quero agradecer o pessoal do jornal Brand News, em especial a Cláudia Camilo, o jornal que eu estou com imensa honra de estar escrevendo nele diariamente, com poesias, com contos. Obrigado, pessoal do Brand News. E também quero agradecer o pessoal do jornal Monte Sião, que é um jornal mensal, um jornal lindo, lindo, que eu comecei a escrever o mês passado, também com contos e crônicas. Estou muito feliz de estar com esse time do jornal de Monte Sião e é bem legal ver o trabalho das pessoas dentro da criação e dentro da troca que a literatura permite. Obrigado mesmo. Bom, o episódio de hoje foi um episódio muito emocionante. Eu falei com a escritora Morgana Kreitzman, grande escritora, editora da Ria Livraria. A Morgana, que é gaúcha, nascida em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, mas ela mora em São Paulo. E o livro dela foi um achado para mim, chamado Ao Pó, com a orelha linda da André Del Fuego, com a contracapa assinada pelo Luiz Antônio de Assis Brasil, ou seja, uma turma de peso. E o livro narra basicamente a história de uma vingança, vamos falar assim. Uma menina que sofre um abuso sexual e vai viver a sua vida com os traumas silenciados, até que em determinado momento ela começa a tentar curar as suas feridas. Talvez esse seja um modo de falar do livro sem dar spoiler. E a Morgana falou um pouco da história do livro, um pouco da criação, falou também um pouco da revista e deu depoimentos emocionantes e inéditos sobre a sua vida, sobre as suas experiências, sobre formas de abuso que sofreu também. E eu fiquei muito honrado de saber que ela se sentiu à vontade para falar de alguns problemas muito íntimos que ela viveu. A Morgana aqui tem uma sensibilidade incrível, assim, ela é roteirista também da Disney e ela apresentou um mundo completamente vulnerável para nós leitores e ao mesmo tempo um mundo absurdamente humano, né? E é essa mensagem que fica assim do livro. Eu gostei muito do Alpó, eu gostei muito de conversar com a Morgana e eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que vocês também vão se sentir tocados. Morgana Kreitzman, é Kreitzman mesmo que fala seu nome? Eu falo Kretzmann, né? Porque eu sou do interior Kretzmann. do Rio Grande do Sul, mas Eu vou todo falar, mundo fala Kretzmann. vou falar Todo com mundo. você então. Morgana Kreitzmann. Seja bem-vindo ao Rabiscos, que alegria ter você aqui. Obrigada pelo convite, Tadeu. Eu tô muito feliz desde o Você ano já veio uma vez, passado. né? Então, ano De passado, quando leve. eu dei aquele depoimento lá pela Mercearia São Pedro e Ria Livraria, Foi tão bonito. e eu já queria estar fazendo um sozinho, assim, porque achei Ai, poxa. sensacional. Quando eu vi que você estava lançando um livro, eu falei, opa, é agora então. Quero ler esse livro, quero trazer a Morgana, conversar. E não por menos surpresa, fiquei encantado com o livro. Gostei muito. História forte, né? E um livro fininho, assim, não é um grande livro de tamanho, mas um livro de impacto, assim, você condensou bem as histórias, os entrelaços. A gente vai falar um pouco dele. E eu queria falar um pouco da Ria Livraria, como é que tá, que pé que tá, a gente vê ela sendo postada aí online, de modo online, vocês estão sofrendo aí um baque por conta da pandemia também. Como que tá, Morgana, você que é uma das editoras? Então, eu tive essa ideia de criar essa revista justamente porque a gente fechou tudo e a Ria Livraria tinha aberto há menos de um mês. A gente abriu a Ria Livraria 27 de janeiro, se eu não me engano, e ali final de fevereiro já estava dando rebuliço, chegando os primeiros casos, e início
iniciozinho ali de março, pá, fechamos. Eu falei, cara, não é possível. Marquinhos fez todo um esforço, né, o Marcos Benucci, que é o dono, para ter a tão sonhada livraria dele, que há anos ele queria ter, e aí agora eu falei, vamos fazer uma revista literária, que é uma maneira de fomentar as redes sociais e continuar falando de literatura com os escritores que a gente já tem lá, livros, né, esperando para poder vender. E aí o Marquinhos topou a ideia. A gente está com a mesma equipe, que é o Ian Oviedo, Jarbas Galhardo, eu e Marquinhos lá desde o início. E é incrível, porque a gente está há um ano, a gente já tem mais de 70 mil acessos. Nossa, olha só. O nosso número atual agora, o último número de acessos diário é de quase 300 pessoas. Olha só, acesso diário. Diário, que Coisa é linda, hein? Eu sou um deles. Obrigada. Eu adoro. Um beijo pro Marquinho também. O Marquinho sempre acompanha o Rabiscos, querido Marquinho. Beijo pro Marquinhos e pros meus meninos, como eu falo. Os meninos, pro Ian também, pro Jarbas. Mas são um nome muito, muito bom, assim, né, Morgana? Acho que isso ajuda muito. As pessoas que vocês selecionam, as pessoas que participam da revista são pessoas que estão aí com tudo na literatura contemporânea, um pessoal muito criativo, um pessoal talentoso também, né? Isso ajuda bastante, né? A gente tem feito uma coisa que é o nosso objetivo desde o início, a gente tem mantido. A gente traz nomes importantes e conhecidos, né, da literatura contemporânea brasileira, de todo o país, e pessoas que estão começando. Porque aí é uma maneira de quem está buscando um texto de Joca Terron, Andréa Del Fuego, vai acabar indo para um texto de Raimundo Moura, ou agora o Ed Marte, que vai estar na próxima edição, que foi candidato a vereadora em Belo Horizonte. Então, a gente tenta fazer essa mistura para dar oportunidade e uma visibilidade também para quem está precisando, ainda mais agora na pandemia, né? Tá sofrendo, né? Todo mundo, os artistas estão sofrendo, não adianta. Mas eu acho que a RIA Livraria, a revista tá sensacional, assim. É um produto que as pessoas estão parando para ler hoje. As pessoas estão obrigatoriamente ficando em casa, obrigatoriamente se esforçando mais em oficinas. Você vê que deu um boom de oficinas, um boom de lives. E eu acho que as pessoas acabam ocupando esses espaços virtuais, que é o que nos resta, né? E para quem gosta de literatura, acaba sendo bom. Eu falo pelo Rabiscos. O Rabiscos deu um boom também de ouvinte agora na pandemia, porque as pessoas passaram a ouvir podcast e é bom. De certa forma, é um caminho que a gente encontra no meio do caos, né? No meio desse desgoverno que a gente vive. Exato. Nem fale, né? É um 7-1 todos os dias com esse governo. Mas isso do podcast, realmente, Tadeu, escutar o Rabisco, que aí você escuta e você vai fazer outras coisas dentro de casa, seja fazer um exercício físico, uma caminhada, eu caminho dentro de casa, né? Uma caminhada, alguma coisa. E eu sei que o Paulo, meu marido, ele escuta muito podcast. Enquanto está fazendo coisas. Eu também, eu vou lavar a louça, às vezes eu ligo, fico ouvindo, acordo, fico ouvindo. E isso de oficinas, realmente, eu no momento estou fazendo uma oficina literária do Marcelino, que está sendo incrível. O Scott, né? Eu acho que ele nunca deu. Ele dá aula todos os dias. O Paulo Scott? Ele dá aula todos os dias e tem uma fila de gente cursos querendo. Aí, sabe, dizendo, quando liberar uma data... você me fala. Para dar curso. Aí agora uma universidade de Fortaleza chamou ele, vai ser online também, claro. Que legal. Então ele vai agora dar aula para essa universidade. Isso, a gente precisa se ocupar para não enlouquecer. E ocupar os espaços que a gente tem hoje, né? Os espaços virtuais, que é o que a gente está aí, né? Tá com tudo. Mas quero falar ao pó, esse livro maravilhoso que saiu pela editora Patois. Um abraço para o Eduardo aí. Que legal, Edu e Priya. Se mudaram para Santa Isabel, estão morando não sabia. Olha uma só. chácara. Não sabia. E cansaram. Não sabia mesmo. Um abraço para eles. O Eduardo também, vira e mexe, tem escritores da Patois aqui, a gente recebe livro deles também, muito legal. E quando eu peguei seu livro eu já conheci seu trabalho na RIA Livraria,
quando a gente conversou, a Jéssica já tinha comentado de você, minha querida amiga Jéssica, que apresentava comigo. E eu peguei o livro, um beijão pra Jéssica. De vez em quando ela aparece. O episódio passado ela apresentou comigo. De vez em quando ela entra, a porta fica aberta para ela, já tem a chave, ela entra para apresentar. E eu peguei seu livro, eu não li nada antes, assim, eu vi que você tinha postado algumas resenhas, né? Até uma do Rascunho que saiu, se eu não me engano. Eu não li nada, eu peguei o livro e fui ler pela primeira vez, e ele me despertou alguns sentimentos, né? Eu não quero dar spoiler, porque é um modo também de a gente divulgar seu trabalho, divulgar o livro, mas o livro, ele tem algumas marcas que eu queria falar sobre elas com você. Primeiro ponto, como se trata, só vou dar uma pincelada aqui, você me corrige se eu estiver errado, mas ele trata de uma menina que logo no começo sofre uma violência sexual, ela e a irmã, e essa menina sai em busca de uma vida independente, autônoma para ela, pincelando aí o passado, o presente, a história fica meio anacrônica, tem alguns flashes também, que ora parecem delírios, ora parecem sonhos. E eu queria perguntar para você, Morgana, como que é a sua relação familiar e o que a sua própria relação familiar trouxe para a sua experiência enquanto criadora de uma história? Porque ela é uma ficção, né? Eu li no final do livro que ela é uma ficção. Mas eu queria entender um pouco de onde surgiu, assim. Então, realmente é uma ficção. A única coisa que eu posso dizer que tem ali, que poderia ser parecida comigo, é que a Sofia nasceu em Tenente Portela, que é onde eu nasci. Mas ela se criou em Tenente Portela. Eu, no caso, já não me criei com 1 ano de idade, eu já saí de Tenente Portela. Não vivi mais nessa cidade. E tenho uma curiosidade, assim, de quem eu teria me tornado. Quem teria sido Morgana Cretson se tivesse vivido lá porque essas coisas de interior, né? Quando você vive numa cidade muito pequena do interior, você fica até fazer o ensino médio e vai para fazer a faculdade, ou no máximo faz o ensino médio, você vai e faz uma cidade maior. E eu fico às vezes me perguntando, mas enfim, é uma curiosidade. A minha família, ela não, realmente assim, não tem absolutamente nada familiar nessa história do Alpó. Como que eu posso dizer? A minha família, eu acho que o que me incentivou, quem sabe, a escrever essa história é porque eu tive uma infância muito livre, absolutamente livre, de brincar no meio da rua, de ir para casa de vizinho e de amigos. E eu sempre fui uma criança muito observadora, então eu vi coisas. E eram coisas que me chamavam a atenção. E assim, eu não quero bater na tecla de feminismo aqui, mas assim, Tadeu, eu estava esses dias comentando com uma colega de trabalho minha, na sala de roteiro, que desde pequena, desde criança, quando você nasce mulher, você pode ter 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, você sente quando um homem encosta, seja no seu cabelo, no seu ombro, na sua perna, e não é uma coisa respeitável, amável, carinhosa. Você sente. Então, eu senti isso desde criança, seja no bairro operário, onde eu me criei até os meus 8 anos, seja depois na vida no centro da cidade ou em outros lugares. Isso é uma coisa... E aí, isso era uma coisa que ficava na minha cabeça. Com 12 anos, eu brincava de Barbie ainda, e de bonecas e tudo com as minhas colegas e amigas lá dessa cidade que eu me criei. E teve um homem que era cabeleireiro na cidade, que todo mundo adorava, porque ele era o cabeleireiro da cidade, que já tinha isso comigo, a maneira que pegava no meu cabelo, a maneira que me abraçava, a maneira que ligava para minha casa pedindo para minha mãe para me deixar ir até o salão. Eu já senti algumas coisas assim estranhas, entende? E um dia, num domingo, ele chegou na casa da minha avó, onde eu estava, de carro, e disse para minha mãe: oi, eu gostaria tanto de levar a pequena para dar uma volta. E ele levou a pequena. E aí ele tentou molestar e estuprar a pequena. Eu tinha 12 anos. 12 anos. Eu suava. Eu acho que eu comecei a suar nas mãos, eu tenho esse problema, estou aqui suando. Uhum. Eu acho que eu comecei ali.
eu suava, as minhas mãos encharcadas, assim, a minha roupa ficou encharcada de tão nervosa que eu estava. E eu não conseguia saltar do carro, eu fiquei só contra a porta, assim, e eu ficava esfregando as minhas mãos, esfregando, e eu só dizia que eu queria ir embora, eu não sabia o que falar. E quando ele viu que... Não sei o que passou pela cabeça daquela pessoa, né? Quando ele viu que não ia arrumar nada, ele podia ter me matado ali, né? Ele me levou de volta para casa da minha avó, claro, né? A minha avó, meus pais, todo mundo viu que foi ele que me pegou, né? E aí, depois daquilo, eu cresci. Eu deixei de ser criança naquele dia. Ele matou sua infância ali. Matou, total. Eu nunca mais brinquei de boneca. Eu nunca mais brinquei de casinha. Adorava brincar, ficar inventando. Atriz, né? Atriz. Adorava ficar inventando história. Eu nunca mais. Ali eu fui obrigada a amadurecer anos. E eu tinha 12 anos. E aí veio junto uma revolta muito grande. Eu fiquei muito revoltada. E eu acho que essa revolta veio um pouco para a Sofia, assim, porque a Sofia é raivosa, ela tem raiva. E quem sabe tenha sido isso que eu tenha colocado nessa personagem, assim, um pouco dessa raiva. Mas, assim... Você falou para os seus pais isso na época? Como é que foi essa reação? Eles não sabem até hoje. E eu tô aqui falando porque eu sei que eles não vão escutar esse podcast e eu não quero magoar eles, entende? Entendi. Porque a Sofia tem uma relação com a mãe dela muito bonita, né? Por mais que ela tenha saído da cidade e rompido com... Acho que isso não é spoiler, né? Rompido com a irmã, ficado sem conversar com a irmã. Ela tem uma relação com a mãe muito grande. E eu perguntei da sua família justamente porque uma marca muito grande na Sofia, e você fala com muita propriedade, né, quanto criadora da personagem, é que a irmã aparece no começo, depois a irmã fica num limbo, né, no meio da história, mas ela está sempre presente. Naquelas pequenas páginas no começo, a irmã já ganha uma dimensão, porque você fica o tempo todo falando onde está todo mundo, porque a Sofia sofreu o que sofreu, ela manteve o contato com a mãe. Em algum momento da vida dela, ela quis a volta, né? Ela quis a vingança e depois ela quis a volta de casa. Eu queria te perguntar sobre isso. Na literatura, na criação, a vingança, ela é um prato comum, né? É comum a gente ver grandes obras maravilhosas. E você coloca o elemento de vingança, vou chamar de retribuição, acho que é mais justo. Uma retribuição ao que ela sofreu de um modo muito afetivo. Eu acho que essa é a palavra. Você cuida dessa volta porque ela sofre também, não só na infância, mas ela vem a sofrer por conta de um acontecimento muito grave que acaba com ela adulta. Eu queria te perguntar isso. Você criar esse universo de vingança, de retribuição, tendo essa experiência, sendo mulher... Quanto lhe foi caro isso? Quanto que foi caro para você como mulher e como que isso chega nas mulheres? Porque eu acredito que, como você descreve situações muito próprias, parece muito de coisas já vividas, ou que pelo menos alguém já relatou, e você, como escritora, como artista que também tem esses contatos com as mulheres. Como que você mescla isso? O modo que você recebeu isso, o modo que você criou isso? Que eu acho que o livro, por ele estar na primeira pessoa, também ajuda a fazer com que as pessoas imaginem que aquilo seja realmente um relato ou meu, ou quem sabe de alguém, né? Porque está escrito em primeira pessoa. E ele foi reescrito muitas vezes e teve uma preparação de ninguém menos, ninguém mais do que Assis Brasil, que é um deus. E ele fez a preparação do livro para mim, né? Então, assim, eu nem acredito ainda, porque foi uma coisa assim... Ele é sensacional, esse homem, esse ser de luz. Então, acho que tem um pouco disso, assim, entendeu? De ser relatado de ser escrito na primeira pessoa, as pessoas, quem sabe, levarem um pouco mais para esse lado. Agora, eu gosto de pensar, agora mais afastada do livro, depois de um ano de lançamento, de tantos retornos, tantas pessoas me escrevendo e resenhas e tudo... Eu gosto de pensar que o livro ele tem uma narrativa muito mais precisa, muito mais forte do que este subtexto do abuso infantil,
do abuso contra a mulher, do assédio, da violência que as mulheres sofrem. Eu achei que ele pudesse ser lido pelas pessoas como um livro panfletário, sabe? Engajado. E eu vejo pelos retornos que eu recebo que não. As pessoas, elas leem, assim, em 1 dia, 2 dias, sem conseguir largar o livro. Eu acho que mais por isso, pela narrativa. E aí entra isso que você falou da vingança, que é um dos combustíveis mais usados, mas também um dos mais interessantes para se contar uma história. Né? Se você é tipo programa de fofoca, né? A pessoa te fez tal coisa, mas e aí? O que você fez depois? A pessoa quer saber, né? Então, o livro, ele tem esse combustível da vingança. Então, ele está ali escrito nas 2 primeiras páginas, né? Ela fala o que aconteceu, e isso não é spoiler, porque está nas primeiras páginas, ela diz, sim. Eu vou matar o meu tio que fez isso comigo, ponto. E aí a pessoa quer saber como que ela vai matar. Assim, esses são os retornos que eu tenho tido. Assim, a pessoa não conseguiu largar ali numa madrugada inteira, até amanhecer o dia. Eu recebi um relato de uma menina de Santa Catarina que falou isso. Eu comecei a ler antes de dormir e eu li até amanhecer o dia, até terminar o livro, porque eu precisava saber como que ela ia matar o tio dela. Aí isso que eu pensei, cara, é isso, sabe? Eu acho que a literatura, ela faz a mágica quando isso acontece. Agora, claro que eu tenho toda a minha questão de querer falar sobre o abuso infantil, sobre essa questão de que as pessoas, principalmente no interior do Brasil, se tem um silêncio, um pacto de silêncio familiar, onde não se toca no assunto. Eu não toquei no assunto do que me aconteceu. Sofia não tocou no assunto. Eu tenho amigas que passaram por coisas parecidas com o que Sofia passou e não tocaram no assunto. Eu entrevistei outras meninas de outros estados, do Rio de Janeiro, São Paulo, que passaram por coisas parecidas e não tocaram no assunto, porque é um pacto de silêncio. Porque a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, machista, que diz que não importa se você tem 4 anos, 9 anos, 15 anos, 20, 30, 60 anos, algumas pessoas ainda acreditam que, mas você estava sozinha? Mas você convidou ele para sua casa? Mas você entrou no carro? Mas você, né? Sempre tem um mas. Então, é muito difícil. E aí as pessoas que vivem no interior, eles entram nesse pacto de silêncio, e o que faz com que não se toque no assunto. As pessoas não tocam no assunto. Eu falei isso eu acho que foi num podcast que eu gravei para o Leia Mulheres, que 7 em cada 10 crianças que sofrem um crime de estupro de repetição, né, que é mais de uma vez estuprada, elas acabam engravidando. 7 em cada 10. Sabe, uns números inacreditáveis, assim, 4, mais ou menos, né, 4 adolescentes ou crianças, entre 4 e 5, são abusadas por hora no Brasil, por hora. A maioria tem menos de 13 anos, sabe? E Sofia, quase 90%... Oi, desculpa. Quase 90%. Não, e quase 90% desses casos, Tadeu, são casos onde a violência acontece, o crime acontece e é feito ou por um parente ou por alguém próximo, um conhecido, alguém que o pai e a mãe, a avó, a tia não desconfiam que vai acontecer. Tem tido algumas conversas hoje assim que tem... Eu sou advogado criminalista, né? Então eu vejo muitos casos assim na prática e tem acontecido muito, de certa forma, as comunicações maiores têm trazido mais as denúncias, né? Isso é um ponto muito positivo dessa rede de comunicação mais aumentada, vamos dizer assim. Quando você fala da solidão, né, do silêncio, a Sofia também
tem o seu silêncio, né? Tem o silêncio da mãe, tecnicamente, que não consegue perceber ali naquele primeiro momento. Depois tem o silêncio dela, quando acontece aquele fato com o Alexandre, se não me engano, que ela... O Carlos... Não, o Fred, desculpa. Com o Fred, que ela também fica quieta, né? Pergunta-se para ela, você não vai fazer nada? Não vou fazer nada. E eu acho que até essa parte da história, eu poderia falar que a Alpó, até esse momento que ela sai, que ela larga a irmã, que ela vive isso, que ela se fecha, que ela passa aquele período difícil. Posso falar que também é uma história de abandono. Ah, é bonito isso. Nunca ninguém tinha me falado, gostei. É bom. Eu tive essa Eu digo do sensação. abandono com ela mesmo, né? Do abandono Isso. com ela mesmo. E é real, é isso. Porque ela tenta... A Sofia, ela tenta fugir, né? Ela quer fugir daquele passado, porque por algum momento ela acha que se ela deixar a irmã dela, a mãe dela, a cidade dela, aquele passado não vai junto, que é um engano. Então, o passado não só vai junto, como acontece o que acontece na metade do livro, né? Como se ela tivesse resolvido, né? Então, é como se o fantasma que é o abuso, o fantasma que é o tio Luiz, rondasse ela todos os dias da vida dela e ela não conseguisse se livrar daquilo, ela não conseguisse sair de um limbo que ela vive, né? E quando Sofia acha que está conseguindo ter uma vida mais ou menos... uma vida que ela achou que ela merecesse, que ela considerava uma vida boa, acontece o que acontece. E que muitas pessoas culpariam ela, né? Pelo fato daquilo que eu já falei antes, né? Ela estava bêbada, ela quis ir para o lugar, ela quis encontrar, ela quis encontrar o cara. Então, eu acho que ela tem... Eu adorei isso do abandono. Eu acho que ela se abandona completamente, quem sabe, é nessa hora, assim. Porque ela perde a única coisa que a gente não pode perder na vida, porque senão a gente não tem por que mais viver, que é a esperança. E eu acho que ela perde ali a esperança nela, na vida, em tudo. Que você coloca o elemento do Carlos ali, que eu acho muito curioso, que o Carlos somos nós, né? Somos os medianos, as pessoas que têm o seu ego, que têm sua vaidade, que ao mesmo tempo quer ter um envolvimento, mas não quer expor sua imagem, tem dedos e depois tem uma coisa satisfatória da própria paixão. O Carlos é um personagem muito importante para movimentar o livro, né? Como que foi criar ele assim? Então, você sabe que eu tive umas leituras de amigos e amigas, escritores e editores e editoras. E teve uma pessoa que leu e falou: o Carlos é chato. E eu falei: o Carlos é chato porque ele é real. Absurdamente real. O Carlos, quem sabe, seja o personagem mais real de todo esse livro. Uhum. Ah, mas não sei, então quem sabe tem que criar algum elemento, ele tem que ser mais posicionado. Eu falei, não, o Carlos é em cima do muro. Por isso que o Carlos é real. O Carlos, ele é em cima, e ele vai ficar em cima do muro. Em nenhum momento ele admite, né, que ele errou. Em nenhum momento ele é uma pessoa que ele pensa nele, mas ao mesmo tempo, como tu mesmo disse, quer ser desconstruído, quer acreditar que ele entende, quer acreditar que ele pode fazer algo pela causa. Então é isso, assim, eu particularmente adoro o Carlos, adoro esse personagem. É um personagem É o interessantíssimo. personagem que eu mais gosto, assim, de todos. Ele é interessantíssimo, eu gosto muito dele também, do jeito que você criou ele. Muita cena dele, Tadeu, cortei muita cena dele. Sério? Muita Por quê? cena. Porque é isso, assim, teve né, duas leituras que me disseram: o Carlos é muito chato. Duas leituras, de uma mulher e de um homem. E aí eu falei: cara, então eu vou cortar cenas, porque eu não vou mudar o Carlos. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar cenas do Carlos, ele vai ficar mais coadjuvante ainda, e vou deixar o Carlos como tá, e vou esperar a recepção do público, né? Do público é ótimo, a atriz falando. Vou esperar a recepção dos leitores, e é isso. E o Fernando Ferroni,
que é o escritor aqui de São Paulo, eu escrevi a capa do livro dele, ele lança mês que vem o livro dele. Ele leu e ele disse: o personagem que eu mais gostei, o personagem que eu queria ler um livro inteiro é o Carlos. Falei, ai, que bom ouvir isso. Eu gostei muito dele também, eu acho que ele foi fundamental para o movimento do livro. Ele foi fundamental para a Sofia se descobrir em algum momento, para se impor em outros, né? E ele aparece, some em alguns momentos, aparece em outros. Você tem uma relação com teatro também, né? Você mesmo, Morgana, né? Eu estudei na Cal, lá no Rio de Janeiro. Quando eu entrei na Cal, olha que loucura, por isso que eu fiquei mal essa semana. Quando eu entrei na Cal, o Paulo Gustavo estava saindo da Cal. Olha só. Que é a Casa de Arte Laranjeira. Ele estava se formando. Estava se formando. Cara... Nossa, então ontem foi um dia difícil para você também. Que tristeza, né? Porque a gente vive num país que você já tem poucas alegrias, né? A gente está vivendo um momento que já tem poucas alegrias por causa dessa pandemia. Aí tem um governo que te tira qualquer chance ainda de poder ser feliz. E ele era uma pessoa que né, como ele dizia, ele ficava bem fazendo as pessoas rirem. Isso enchia o coração dele, né? E eu ria muito. Eu fui ver peça dele lá no Rio. Enfim, daí os filmes. Era uma pessoa que, se eu pegasse um vídeo dele, eu já ia começar a rir. E aí essa pessoa não está mais aqui, né? Foi uma grande perda, né? Eu acho que o Brasil todo sentiu, né? O pessoal que está em casa, não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas a gente está gravando um dia depois do falecimento dele, né? Então, assim, a gente está sentindo, de certa forma. Ontem a gente ia gravar, eu com a Morgana, deu um problema na minha internet, a gente não conseguiu. Acho que estava até mais difícil, né, Morgana? Hoje talvez estava mais leve, porque ontem, terça, né, que foi o dia do falecimento dele, a gente estava sentindo mais, assim. Eu vi que você, acho que eu vi no Twitter também, que você estava chateado e triste, então talvez foi providencial a gente gravar um dia mais de poeira baixa, assim. Eu acho o luto continua, mas é um luto pelo Brasil, né? É um luto porque mataram o nosso sorriso, mataram a nossa alegria de viver, mataram o nosso desejo de querer ver o país como sendo algo grande, nos tiraram tudo, né? O Brasil é o país que mais mata por Covid, que mais mata ambientalista, é um dos que mais mata mulheres e crianças, o que mais mata negros, policiais, o que mais mata LGBTQI. Os indígenas, né, também. Tive uma indígena aqui. O massacre que estava acontecendo. Né, a gente vive num abatedouro, né? É um abatedouro humano, parece que a gente está num mundo pós-apocalíptico, é um abatedouro humano, e você está ali esperando quem vai ser o próximo, Jacarezinho. Jacarezinho, mais de 25 mortes. E a gente fala de vidas e de rótulos todos, né, de rótulos sociais, de descaso, e eu acho que a arte vem para a gente refletir, né? E seu livro levou a isso, né? Eu falo que eu aprendo muito com essas leituras de personagens mulheres que sofrem, né? Porque, como você falou, desde nova a mulher sabe quando o homem está abraçando, quando o homem está chegando. E a gente está vendo um país governado por homens que se dizem do bem, pouquíssimas mulheres nos grandes cargos, homens racistas, religiosos fanáticos, fundamentalistas, e está faltando aquela emoção, aquela coisa que pode, de fato, enxergar o outro. Porque a gente está de cara com um governo genocida, não tem como negar, não tem como falar que as pessoas estão morrendo por culpa do governo, sim, né? As pessoas querem culpar muitas outras, mas o governo atrapalhou tudo. E a gente está ficando para a história, né? Quando eu li Ao Pó, me remeteu uma coisa muito bonita, que quando a Sofia, ela já tem uma história para contar, ela já tem uma história completa, e a última etapa da vingança implicaria a volta para casa, a última fase da vingança dela implicaria ela retornar da onde ela sentiu que talvez ela nunca devesse ter saído. Eu queria te perguntar, Morgana, o que o passado representa para você? Como que você vê o passado?
o meu passado, ele tem muita coisa de alegria e de gratidão, mas também tem muita coisa de dor. Como todo passado de todo mundo, eu acho. Mas, assim, eu acho que na contribuição, quem sabe, do Alpó, o que do meu passado, além da bomba que eu já te contei aqui, possa ter contribuído, eu acho que o fato de que eu tentei, eu como pessoa, eu fico olhando para o meu passado e pensando todos os dias que eu tenho que tentar ser um pouco melhor. Porque eu sei que eu também errei muito, né? Eu não gosto muito de ficar só colocando a culpa nos outros. É claro que em caso de abuso infantil, isso não cabe, isso que eu vou falar aqui. Mas existem outras coisas, né? Pessoas que surgem na vida da gente, pessoas que desaparecem da vida da gente, a gente desaparece da vida de pessoas, e a gente comete erros também, né? Então, eu acho que entra nessa coisa de tentar ser melhor. Eu fico pensando nesses bolsonaristas da vida, sabe? Se em algum momento eles pensassem em ser um pouquinho melhores do que eles foram no ano passado, há 10 anos atrás, quem sabe a gente não estaria nesse buraco tão grande, né? Porque você vê muito essas pessoas, e aí quando eu falo não é nem só pessoas que estão na política, pessoas que ainda seguem essa seita bolsonarista. Elas falam muito em eu, né? Eu, meu e minha, né? Eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para mim. Não, a gente. Isso é o que está faltando no Brasil, a gente começar a olhar para o lado. A gente vive num coletivo, não é a sua família, é a família de todos que merece, né, ter um Brasil melhor, ter educação melhor, ter vacina para todos, não precisar ser entubado por causa de uma doença que já tem vacina e a gente não tem dose suficiente para vacinar nem os grupos de risco. Não é o Brasil todo. Então, eu acho que a coisa do passado, ela vem muito nessa linha, assim, sabe? Eu tento ficar pensando no meu passado, mais presente, assim, de 10 anos atrás, e fico pensando que eu tenho obrigação de hoje tentar ser melhor, não só por mim, mas por um coletivo que eu vivo, né? Por um país que eu vivo. Cara, a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que olhar para o coletivo, porque senão vai explodir tudo, sabe? Explode mesmo, né? O que eu posso fazer para tentar, sabe, fazer diferente do passado, ter um outro futuro que não seja só para mim, que seja para todos? Eu acho que eu só consigo fazer alguma coisa com o meu trabalho, e o meu trabalho é arte, é escrever. Então, eu tenho 2 livros aí que estão a caminho, com temáticas ambientais, mas também são livros com essa pegada mais... Ficção. Ele tem uma pegada mais... São ficção. E tem uma pegada mais policial agora, esses 2, assim, que eu estou trabalhando. Agora eu parei de trabalhar no Água Turvo, que trata justamente sobre questão ambiental, que é uma usina hidrelétrica, que estão querendo construir lá no Rio Grande do Sul, e ela vai destruir um parque, metade de um parque que existe lá, e o maior salto longitudinal de água, longitudinal do mundo. E Caramba. aí, então, ela tem essa temática, mas ela é bem policial, assim, são 2 protagonistas, e elas entram em atrito, e acontece um crime, então tem... Tem data para lançar, não? Não tem. Ainda não. Tem editora, não tem nada. Tô só escrevendo. E o outro também, eu tô seguindo, eu tô fazendo uma trilogia de histórias que se passam em interior profundo do Brasil. Esse outro livro, ele não é em nenhum local específico, mas é numa localidade do interior profundo do Brasil. Se chama Safra de Sangue, o livro. Safra de Sangue. Safra de Sangue. Um nome forte. E
E aí ele tem uma temática assim, é uma coisa, como é que eu posso dizer? É uma coisa meio de agrícola, né? Ela tem uma questão agrícola ali no meio, mas ela tem a protagonista é uma espécie de Antígona, que vai acontecer um crime logo no segundo capítulo, já, e são capítulos bem curtos, como o Ao Pó, bem curtinhos. Então, já no segundo capítulo, a gente já sabe do crime, e aí o crime é uma menina perdeu uma parte do couro cabeludo durante o crime, e não se acha esse couro cabeludo. E aí a minha protagonista, que é a Mirtes, ela diz: não vamos enterrar sem ela estar inteira. Então, o livro é essa luta, essa busca da Mirtes, que vai ir atrás de pessoas, de um creonte agrícola, de um creonte que vai ser um agroboy dessa cidade, e lutar para conseguir ter o couro cabeludo dessa criança para poder enterrar a criança. A história é toda em torno disso, assim. Nossa, fiquei curioso já com a história. Tem a minha Antígona e o meu Creonte ali, que é o protagonista e o antagonista, e é o livro. E aí eu estou trabalhando na oficina do Marcelino, que eu te falei que eu estou fazendo, eu estou trabalhando este livro, que é o Sacra esse livro. E eu tô empolgada, assim. Só que Nossa, que legal. Eu já estou curioso já. Lance ele logo. Curiosíssimo já. Você trata no Opó também, uma coisa curiosa, eu vou tentar falar dela também sem dar spoiler, mas que envolve os dias atuais de exposição nas redes, as exposições que geram malefícios, né? Hoje as pessoas têm suas carreiras devastadas, têm suas honras atingidas, quando algum tipo ou seja uma vingança, através de vídeos, através do WhatsApp, seja através de uma exposição de uma situação íntima, seja através de uma briga entre amigos que um amigo expõe lá. Esses dias eu vi uma menina terminando um relacionamento por rede social antes de avisar o namorado, e essas coisas mexem muito comigo, assim, né? Até qual que é o nosso limite nisso, né? Você aborda isso no livro também. Como que você decidiu falar sobre isso? Por que você decidiu falar sobre isso? E como que você visualizou essa oportunidade dentro da história da Sofia? Tadeu, foi uma das partes que eu mais tive que pesquisar fora, assim, porque realmente estava muito longe de qualquer coisa que eu tivesse vivido ou que eu tivesse ouvido. Quando uma amiga tua, muito íntima, alguém na tua família também vive uma situação, a gente pode dizer que a gente também viveu, né, assim, junto ali. Então, isso nunca tinha acontecido, assim, não daquela forma que está no livro. Outras exposições menores, eu acho que todos teremos nossos 5 minutos de cancelamento. Isso sim. Então, acho que todo mundo já tem, mas assim, daquela forma ali, e eu tive que pesquisar muito, porque o Assis Brasil, por exemplo, foi um que apontou, ele falou, você tem que cuidar exatamente como a lei estava naquela época, em 2007. Em pesquisa, fala com algum juiz, com algum promotor, né? Vê bem certinho, porque tem que entender se o YouTube pode fazer isso, se o YouTube pode manter o vídeo, como que era. E claro que eu já tinha feito toda uma pesquisa, mas tinha muitas dúvidas ainda, porque ainda mais, tu é advogado, sabe melhor do que eu, né? Você começa a ler, você entra sobre direito, você entra num túnel, cada um fala uma coisa, você fica numa confusão mental para botar aquilo na ficção. Falei, caraca, como é que eu vou fazer? Aí eu achei um artigo que pegava o caso da Daniela Sicarelli e dissecava. E falava a data, como aconteceu, o que o YouTube fez, quando que o YouTube pagou a primeira parcela porque ela entrou, né, na justiça pedindo ressarcimento para o YouTube, danos morais e tudo. E nem foi um caso de estupro no caso dela, foi que ela estava numa praia com o namorado. Sexo normal, com sentido. Alguém filmou. E daí, foi a partir do caso dela, Tadeu, que o YouTube aqui no Brasil começou a tirar os vídeos. Até então não tirava, você acredita nisso? Deixava.
Como assim, gente? Se um ou outro denunciava, eles até... Hoje não, né? Hoje é 5 minutos. Eu acho que se alguém botar um vídeo, eu acho que deve ser questão de 5 minutos, o É, YouTube deve tirar. tira. Então, aí, inclusive, eu acho que essa parte tem um monólogo enorme da Sofia falando sobre isso com o Humberto, o amigo dela, no livro, que eu optei por fazer quase didático, assim, porque eu não queria deixar dúvida de que isso não é real, sabe? A Morgana botou qualquer coisa aí, mas não é assim, o YouTube nem deixa esses vídeos, não, até 2007 deixava. Então, aí a Sofia, né, na coisa, ela entra na justiça, quer dizer, ela não quer entrar na justiça, aí depois ela é convencida a entrar na justiça, isso demora anos até que Ela ela consiga, tem né? algum retorno. Então, isso é a parte que me deu mais trabalho, assim, e eu quis falar sobre isso porque não só mulheres, né? Hoje todo mundo está muito exposto, hoje qualquer um pode usar uma rede social, ou um vídeo, ou um WhatsApp e criar uma fantasia, criar um fake news e usar disso para prejudicar as pessoas, né? E no caso da Sofia, devastou a vida dela, quer dizer, terminou de devastar a vida dela, né? Fez ela entrar na coisa do alcoolismo, da solidão e entrar naquela depressão que ela entrou, né? Porque isso é uma coisa muito séria mesmo, né? Eu acho que foi muito perspicaz, assim, deu uma modernidade para a história, ao mesmo tempo linkou com o que ela viveu enquanto criança, duas formas de abuso, duas formas de encarar, duas formas de ser exposta a isso, né? Uma mais tradicional, a outra mais tecnológica. Morgana, obrigado. Nossa, que delícia falar com você, o tempo voou. Mas eu queria, antes da gente encerrar o nosso papo, a gente tem um quadro aqui no Rabiscos que chama Na Sua Estante, onde a gente pergunta para o convidado algum livro que está lendo ou algum livro que signifique muito, que ele prefira falar. Os nossos ouvintes gostam muito desse quadro, é o quadro que as pessoas anotam as sugestões. Eu queria perguntar de você, na sua estante, o que você está lendo, o que você indica para as pessoas lerem. Demais. Eu estou lendo neste momento, por causa do meu livro novo chamado Safra de Sangue. Eu estou lendo esse aqui, ó, que é eu estou te mostrando, mas a pessoa achando que está aparecendo. Histórias Extraordinárias, do Alan Poe. Bonita essa edição. É uma edição super antiga, é do Scott. Ele falou: precisa ler isso aqui realmente. Minha visão, cenas que eu já reescrevi. Olha só. De sangue, porque o livro é incrível. Pô, E aí foda. tem o Enquanto Agonizo, do Faulkner. Ele... Nomes de peso, então. Eu não tenho essa tradição, essa pretensão, quer dizer, eu não tenho essa pretensão, um dia eu quero escrever que nem o Faulkner, que eu não sou louca nem nada, né? Eu tenho total Nossa, eu também no não, chão. mas eu gosto Mas dele também. assim, exatamente, eu gosto demais e eu me inspiro, como eu estou trabalhando e pretendo continuar trabalhando nessa trilogia, né? Que é Alpó, Safra de Sangue e Água Turvo, né? Os três. Que abordem essas temáticas que se passam em cidades do interior, né? Para falar desses silêncios dessas cidades do interior, para falar desses crimes que acontecem em cidades do interior e que não são comentados, que não vão até um tribunal, que um delegado não faz vista grossa e não comenta, né? Como no Safra de Sangue, por exemplo, a menina que morre porque perdeu o couro cabeludo, né? A Mirtes, ela mesma, né? Por isso que ela dá uma de Antígona, né? Porque ela mesma vai tentar resolver a situação, né? Não só recuperar o couro cabeludo para poder enterrar a menina, porque ela disse que a menina não pode ser enterrada se ela não estiver inteira, ela também vai tentar, de alguma maneira, fazer algum tipo de justiça por aquela criança, e depois vai ter toda uma coisa social também ali no meio do livro. Então, o Faulkner, esse O Enquanto Agonizo,
ele tem a história toda se passa numa pequena cidade, uma pequena localidade, né, do interior dos Estados Unidos, e as coisas mais bizarras acontecem, e a gente não acredita, né? No Enquanto Agonizo, uma das personagens, ela tá para morrer, mas não morreu ainda. Então ela tá deitada numa cama e eles botam a cama num lugar estratégico com uma janela aberta para ela ficar olhando enquanto o filho está construindo o seu caixão. Nossa. Que paca, hein? Ixi. Eu não estou dando spoiler porque isso também tá bem iniciozinho a primeira coisa que você vai ler ali. Então assim, e aí tem a Andrea Del Fuego com os Malaquias, que também é uma história que se passa no interior de Minas Gerais, e também é isso, assim, são histórias que são inacreditáveis, né? É uma história que é baseada, né, numa história real vivida pelos avós da Andrea Del Fuego, que eles foram morar numa casinha no meio do nada, assim, antes da Vale ser construída, e um raio bateu na casa e matou todo mundo, só sobrou as crianças. Olha só. Sabe? Aí você diz assim, como essas coisas? Sim, mas o viver e tentar entender o interior profundo do Brasil, ou de qualquer país, imagino eu, você vai encontrar essas histórias que parecem ser inacreditáveis, mas são reais. Morgana, obrigado. Fiquei muito feliz. Eu quero agradecer aqui no quadro da sua estante a Aline Bey, que me mandou o seu livro novo, Pequena Coreografia do Adeus. A Companhia das Letras me enviou também um kitzinho super bonito. Comecei a leitura ontem, a Aline vai vir aqui falar sobre ele. E, Morgana, que alegria, que papo bom. Obrigado. Espero que você volte mais vezes, que você venha com esses livros novos aqui no Rabiscos também. Que gostoso falar com você. Você tornou o Rabiscos um episódio muito bonito mesmo. Obrigada, Tadeu, foi demais, assim, abri meu coração mesmo aqui. Eu nunca tinha falado isso. Sério? Que eu... Você tinha sofrido? É a primeira vez. Não, eu já falei pro meu marido, eu já falei para amigos. Não de modo público. Eu falei, nem para nenhuma entrevista de jornal. Eu falei já assim, não, eu sofri um abuso. Foi tudo que eu falei. Eu nunca contei esses detalhes todos. Fico feliz que você tenha se sentido à vontade para isso, de verdade. Que vai ser muito importante. Então, tem uma coisa de libertador em fazer isso, viu? Eu tô me sentindo... eu não sei se eu me senti à vontade contigo, não sei o que rolou. Eu não sei se feliz. É um momento de vida, mas, assim, é bom eu ter falado, porque é uma coisa que quem sabe, eu me sinta mais à vontade para falar em outros momentos. Você sabe que... A gente tem um público feminino muito grande e a gente tem maior do que o público masculino e a gente tem um público feminino novo também. A gente tem um público de meninas de 16 a 20 anos, assim, bem massivo, sabe? Eu acho curioso. E quando a gente fala desses temas, eu acho tão bom poder falar da literatura, porque às vezes são temas tabus em casa, são temas que elas acham que só elas sofrem. Quando tem essa liberdade, esse extravaso, igual você falou, isso chega muito nas pessoas, sabe? Isso chega nas meninas também. Que eu tento sempre entender, assim, a minha curadoria é muito pensando nisso também, nessas várias formas, assim. Por isso que eu acho que é importante, e seu livro é o de uma literatura gostosa, assim, é um livro que cativa, então eu acredito que ele pode chegar em vários lugares, sabe? E por isso que eu acho importante, eu fico feliz de você ter falado também. Me emocionei, né, com você falando, porque essas coisas mexem, né, com a gente... Ainda mais a gente que trabalha com arte, a gente é mais sensível aos outros do que os outros. Eu fico feliz. Obrigado por você ter Rabiscos de coração. Que pode ser que seja importante para essas pessoas que são mais jovens e que escutam, saber que eu me abri pela primeira vez. Então, porque é isso, não tem errado, sabe, Tadeu? O que eu quis... se eu quis passar alguma mensagem, assim, com este livro, foi querendo dizer... que não tem errado, sabe? Se você não quer denunciar, você não está errada. Se você quer ficar quieta e se curar da sua maneira, você não está errada. Sabe? Não existe isso de você precisa falar porque não sei o quê. Não, a pessoa sabe de si. A dor está dentro dela, né? Como que a gente vai julgar? E mesmo eu sendo mulher, eu também não posso julgar quem não fala. Eu não falei, só que eu tinha só 12 anos, claro. Tem uma diferença quando é alguém adulta.
Mas se uma pessoa adulta passa por isso e ela não quer falar, você não tem o direito, eu, Morgana, as pessoas que estão aí fora, ninguém tem o direito de julgar. Não há errado nisso. O errado é não tentar se curar. Você não pode deixar uma dor dessa te transformar numa pessoa que vai fazer mal para si mesmo, como a Sofia fez mal para ela mesma. Né? O errado é não se curar. Você tem que tentar buscar a cura, porque a culpa não é sua, de maneira nenhuma. Nunca. Acho que a gente fecha muito bem o Rabiscos com essa fala. Obrigado, que episódio lindo, viu? Obrigado por você entregar esse episódio lindo pra gente. Espero mais ver. Obrigada, querido. E estou à disposição. Obrigada. Sempre que quiser, a casa é sua. Eu também fico à disposição. Meu próximo trabalho não é ainda de literatura, né? Vai ser a série, mas assim que o livro novo estiver pronto, quando for lançado, quando tiver editora, eu te mando ele. Combinado, eu vou querer e a gente conversa mais vezes também. Espero que possa poder encontrar pessoalmente também. A gente vai te esperar aqui em São Paulo no preciso ir aí. Né? Pois preciso encontrar vocês todos. Marquinho também, tô devendo um abraço para ele. Vai acontecer. Vai. Beijão, viu?